lisboetas é de que não vamos continuar a excluir um terço da cidade de Lisboa da rede metropolitana para os próximos anos e que vamos nos preocupar em encontrar a forma de assegurar o investimento necessário para que as freguesias de Belém, da Ajuda, de Alcântara, da Estrela e de Campo de Ourique possam ter acesso a um transporte tão importante hoje em dia como é o metropolitano. E termino, Sra. Presidente, dirigindo-me ao Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer-lhe a ele que estou certo que vamos contar com o seu apoio nesta demanda que um terço da cidade de Lisboa exige, que é de acesso à rede metropolitana. Mas transmitir-lhe, sobretudo, Sr. Presidente, depois de o ter ouvido, confio no que lhe estou a dizer agora, mais do que Lisboa precisar de autoridades, Lisboa precisa de liderança. E é essa liderança que nós precisamos de ver nos próximos anos a resolver este e outros problemas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos prosseguir. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luísa Aldinho, do CDS-PP. Excelentíssima Sra. Presidente de Mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Engenheiro Demétrio Alves, caros vereadores e deputados, público presente, muito boa tarde a todos. Este debate é sem dúvida essencial. Desde já, e em primeiro lugar, não podemos deixar de salientar que as reversões das subconcessões de transportes públicos são para o CDS uma machadada na racionalidade económica do sistema de transportes. Diria mesmo uma dupla machadada na medida em que era o investimento privado que agora vai ter de ser suprido pelos dinheiros públicos e porque a forma inaceitável de agir do atual governo socialista vai levar ao pagamento de indenizações aos privados que assinaram os contratos de concessão com o Estado português e, ao contrário do que nos querem fazer crer, não serão pequenas. Diria que estamos mais uma vez, e temo que não seja a última, perante mais uma péssima notícia para os contribuintes portugueses que serão chamados a pagar estas empresas públicas. Recordo que as subconcessões permitiram uma poupança global de 220 milhões de euros que acabaram por ser atirados pela janela, uma vez que o modelo encontrado pelo governo anterior garantia a sustentabilidade ambiental e financeira das empresas e invertia o ciclo de degradação em que estão os transportes públicos de Lisboa e do Porto. Neste sentido, deixo um conjunto de questões de crucial importância que ainda não tiveram resposta por parte do governo e que, porventura, o Sr. Presidente ou o Sr. Engenheiro Demétrio Alves saibam responder. Ou então, caso não saibam, como é desejável que estas mesmas questões sejam remetidas para a análise da 8ª Comissão. A primeira é a necessidade, aqui também indicada pelo engenheiro Demétrio Alves, de clarificar qual é o poder dos municípios e das assembleias municipais em matéria de transportes públicos urbanos. Em segundo, as obrigações de prestação de serviço público são matéria da competência dos municípios e da Assembleia Municipal ou não? Quem as impõe e quem paga por estas imposições? Também não sabemos qual é a intenção do Governo em relação a tarifas e investimentos de transporte, como também não sabemos ainda como será financiado o investimento necessário. E nesta matéria, mais uma vez, o engenheiro colocou esta preocupação e a necessidade de clarificação. Só para 2016 a 2023 serão necessários 114 milhões de euros, no mínimo, para manter a operacionalidade e segurança nos níveis exigidos pelas normas nacionais e europeias. Para a Carris falamos de 90 milhões, essencialmente para a renovação de frota. Para o metro, por exemplo, falamos de 24 milhões, essencialmente para infraestrutura e grandes revisões de material, sem falar em expansão da rede. Não sendo estas verbas asseguradas por privados, como estava previsto na subconcessão, quais serão então as fontes de financiamento? Por fim, no final de 2015, a Carris e o metro atingiram o equilíbrio de exploração, podendo prescindir de indenizações compensatórias, o que é bom lembrar que são pagas pelos impostos de todos para o benefício de alguns. Este equilíbrio resultou de nova política tarifária e de uma gestão cuidadosa dos custos. Será que a Câmara Municipal e o Governo promovem a redução de tarifas e aumentam os custos, nomeadamente de pessoal e de fornecedores? Se assim for, mais uma vez, como é financiado o déficit corrente? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Perguntas naturalmente está registada a vossa posição. Vamos passar à próxima declaração final. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS-PP.
Boa tarde a todos. Senhora Presidente, congratulá-la na sua pessoa pela realização deste debate, que além de estar no regimento, fez porque ele hoje fosse uma realidade. Agradecer em particular as palavras do Sr. Presidente e aqui a posição que nos deu sobre o município relativamente a esta matéria dos transportes, mas em particular ao Engenheiro Demétrio Alves, penso que já não está, porque nos trouxe aqui uma outra posição e alguns dados que eu, a nível pessoal, não conhecia. E, portanto, depois de saudar a realização desta iniciativa, dizia que há várias questões que ficaram aqui colocadas, nomeadamente do enquadramento legal e das áreas metropolitanas e também comunitário, que não foi subejamente falado e, portanto, penso que terá que o ser no âmbito da 8ª Comissão. Gostaria também de dizer que o CDS não pode deixar de referir que há décadas que o Estado tem assumido o papel desproporcionado de proprietário acionista, gestor, regulador, operador concedente e concessionário do sistema de transportes na área metropolitana de Lisboa, facto que deve ser alterado com a brevidade possível que um tema desta magnitude e importância representa. O anterior Governo propôs, e bem, a subconcessão dos serviços de transportes a privados, com o intuito de garantir o suporte financeiro essencial para a prossecução dos objetivos da então Transportes de Lisboa, mantendo e melhorando o serviço prestado ao cidadão, esse sim público. Ao Estado cabe, assim, evitar e acautelar todas as situações de abuso de posição dominante no mercado em matéria de concorrência e preços. No entanto, entendemos que os municípios deverão ter liberdade de autorização e regulamentação especial em formas específicas de transporte de idosos e outras classes de mobilidade reduzida, mas também refletir, coletivamente, sobre a aposta em transportes eficientes e medidas de combate à perda de utentes e passageiros. O atual Governo decidiu reverter a subconcessão dos transportes sem apresentar medidas financeiras alternativas, seja as indenizatórias, seja na procura de fontes de financiamento públicas que façam cobro às necessidades da rede de transportes. E penso que em questão de financiamento é uma preocupação generalizada. Poderíamos dizer que estamos perante concepções ideológicas distintas, mas não na sua universalidade. Aliás, recordando que em 2008 o Partido Socialista concessionou e bem, com sucesso, o Metro do Porto. Mas voltando à atualidade, é essencial o envolvimento de entidades que protejam o bom funcionamento do mercado e concorrência designadamente através da área metropolitana e a então criada Autoridade da Mobilidade e Transportes, a que recomendo urgência na sua atuação, que visa a defesa do utente, do contribuinte e do investimento. Reconhecemos e louvamos que a Autoridade de Mobilidade e Transportes cumpra estes objetivos enquanto autoridade administrativa independente e que, portanto, não está sob tutela de nenhum governo. Recomendamos que as solicitações à autoridade sejam realizadas no quadro da lei e da independência que esta lhe confere. Esta necessidade torna-se premente para o cumprimento do Plano Estratégico de Transportes, de forma a eliminar o enquadramento jurídico e económico totalmente obsoleto face aos desafios atuais. Estas alterações normativas devem conduzir a um cada vez maior entendimento do utilizador como principal fonte de receita, assegurando a sustentabilidade socioeconómica de alguns utilizadores em maior situação de fragilidade. As autarquias, a área metropolitana, a Autoridade de Mobilidade e Transportes de Lisboa, podem e devem colaborar com um eficiente sistema de transportes, colocando ao seu serviço as prerrogativas que possuem no que respeita à competência de gestão da via pública, manutenção de infraestruturas viárias, interfaces modais entre vários tipos de transporte, bem como a devida adequação do mobiliário e espaço público, contributo esse essencial no desígnio de ultrapassar e resolver as situações manifestadas pelos utentes e municípios. É também essencial definir o modelo de funcionamento em que Governo e municípios colaborem, visando o equilíbrio das contas públicas e no caminho para a autossustentabilidade numa ótica de sistema. Reconhece-se que o Estado, por si só, não é suficiente e está esgotado por anos de inação face às dívidas de algumas empresas públicas que superam todas as possibilidades de um Estado exaurido e cujas autarquias poderão estar, eventualmente, sem condições de suprir, a menos que essa receita recaia sobre os contribuintes, os municípios de Lisboa e sobre os utentes. Também a questão da rede de transportes, espaço público, sistema de bilhética integrados e pressários deve ter em conta, cada vez mais, que os municípios não vivem fechados em si, mas numa lógica de mobilidade diária a que importa dar uma resposta integrada, sendo a Comissão Executiva Metropolitana o órgão preferencial para o encontro de sinergias entre municípios, operadores e privados. A estes fatores não poderá estar dissociada a necessidade de pensar a gestão da mobilidade de forma integrada entre municípios, no que respeita às vias estruturantes e secundárias de ligação entre estes, mas também nos fluxos automóveis constantes, em particular no impacto que a entrada de viaturas em Lisboa acarreta para a cidade, não apenas a nível da mobilidade, mas também ao nível económico ambiental. No plano local, importa que o município, seja a Câmara ou esta Assembleia, assuma sem reticências a defesa da cobertura da cidade, com as devidas interseções intermunicipais necessárias a uma eficaz mobilidade e sem que tal continue a recair, muitas das vezes, em soluções preconizadas pelas freguesias. Das mais variadas responsabilidades enquanto eleito, há uma matéria muito importante. Durante anos, Câmara e Assembleia têm aprovado planos de pormenor no que respeita à mobilidade,
apenas são execuíveis soluções para terem execuibilidade essas soluções nela vertidas, destaca-se o cumprimento da expansão do metro, que aliás vem vários planos de pormenor, que já discutimos, nomeadamente as Amoreiras ou o plano de pormenor de Alcântara. E o que vemos e o que assistimos na cidade é que há uma execução urbanística desses planos, mas a execução na área de mobilidade e as soluções de mobilidade no âmbito dos objetivos gerais daqueles planos não estão a ser cumpridos. E, portanto, esse é um desafio que nós temos que, enquanto eleitos, pugnar por ele. E depois também outras questões já foram aqui levantadas por outros deputados sobre os parques dissuasores ou então a visão metropolitana na resolução de problemas da zona circular, seja à entrada e à saída e aos nós de ligação. Por fim, dizer que importa, acima de tudo, e reforçar, assegurar não apenas a sustentabilidade económica do sistema de transportes, mas garantir também uma rede integrada que responda às necessidades da população e, obviamente, sempre uma lógica metropolitana, que também nos foi aqui trazida. Um serviço que responda às necessidades dos utentes, que os sirva de forma eficaz, que evite greves atrás de greves, como as mais de 1000 a que assistimos nos últimos 4 anos, e, obviamente, um serviço público, de utilidade pública, que não depende de gestão privada ou pública para ser eficiente. Trata-se, isso sim, de garantir investimento financeiro que suporte as necessidades dos portugueses, que lhes dê acesso à mobilidade e garante qualidade de vida. O CDS defende um serviço público de transportes com concorrência regulada e supervisionada, através da entidade administrativa independente, competente nesta matéria, que o Governo anterior promoveu em devido tempo. Estamos perante vários desafios, saibamos estar todos à altura dos mesmos. O caminho e visão é diferente, já ouvimos aqui hoje, mas julgo que o objetivo é semelhante a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.